Olá, meninas, boa noite. Vocês conseguem ver minha tela já? Bom, então bora lá. Eu gostaria de começar, então, esse bate-papo, a palestra, né, do dia de hoje, agradecendo a participação de todas vocês, todos vocês, e desejar as boas-vindas a mais um dia da nossa semana, da nossa primeira semana da saúde mental corporativa. Ontem, só recapitulando bem brevemente, nós falamos sobre o custo invisível da saúde mental nas empresas e hoje seguimos aprofundando esse diálogo tão necessário. O tema de hoje é liderança empática, né, como um novo pilar de gestão de pessoas e como um assunto super essencial para entendermos como a forma de liderar impacta diretamente a saúde emocional e o desempenho das nossas pessoas, né? Então, nós esperamos que esse encontro traga reflexões valiosas para inspiração, para novas práticas no dia a dia e para que vocês também se sintam confortáveis em trocar aqui dentro desse fórum boas práticas, dúvidas, qualquer sentimento e desafios do dia a dia em liderança de pessoas. Eu vou começar essa apresentação me apresentando. E aqui, para quem não me conhece, eu sou Amanda Soares, eu sou gestora de recursos humanos, formada em gestão de recursos humanos, especializada em Employer Brand e Employee Experience pela PUC São Paulo, psicanalista de formação pela PUC Rio Grande do Sul, sócia na Soci Recursos Humanos. Eu atuo há mais de 15 anos em recursos humanos, desbravando um pouco das frentes mais diversas aí dos subsistemas de RH. Então, tenho alguma experiência em recrutamento e seleção, atração de talentos, departamento pessoal, tenho uma forte veia ligada a relações trabalhistas, sindicais, benefícios, remuneração, então, treinamento e desenvolvimento. Tenho um perfil bem generalista em RH, e são 15 anos de paixão, a profissão. Me especializei dentro da área em atração e retenção de talentos, é o que eu descobri como propósito de vida, o que eu realmente gosto de fazer. Então, a minha grande parte de atuação e o que eu de fato empenho mais tempo em aprofundar e trazer cada vez mais novidades é de fato em atração e retenção de talentos. Eu sou mentora de carreiras e, por fim, não menos importante, mãe da Rosa, uma menininha danadinha de 1 ano e 7 meses, e a minha mais recente função na vida, então eu sou mãe. E aí, então, passando bem rapidamente para vocês, o que que a gente pensou nesse encontro aqui para a agenda, né? Nós vamos navegar entre 7 tópicos importantes aqui, obviamente que de uma forma um pouco mais superficial, e eu queria muito combinar com vocês de que, à medida que vocês sentirem necessidade de falar sobre o tema, tirar dúvidas, de que a gente consiga trocar, eu não quero que seja um monólogo, então, a qualquer momento, abram seus microfones, podem me perguntar, pode interromper. Eu acho que esse pode ser um fórum importante para a gente trocar um pouco de vivência, e de clima, né, desafios aí quanto liderança, e também de trazer um conteúdo um pouco mais direcionado a líderes e o nosso foco dentro da temática que é a empatia de fato. Então, partindo do princípio, né, e falando um pouco de liderança empática como pilar de gestão de pessoas, eu queria muito aqui fazer uma introdução para esse momento de mercado, né? O momento em que o meio corporativo vem. A gente falou do novo normal há alguns anos atrás, mas eu ainda sinto que o meio corporativo vem tentando engrenar, né, com as transformações e acelerações que o mercado de trabalho trouxe com a pandemia e faz parte ali do papel do líder lidar com essas incertezas, com as demandas mais humanas, que antes não existisse eh, esse olhar direcionado, né, essa inclinação para a liderança com foco em pessoas, mas que eu acho que depois da pandemia isso começa a se tornar um pouco mais latente e urgente dentro do nosso modo de liderar, né? Então, e traz consigo o peso para a liderança
de como que eu direciono uma equipe de uma forma empática, sem perder qualidade, sem abrir mão de metas, gerando de fato impacto positivo na área, tanto para colher resultados, né, quanto em motivar, engajar e ter pessoas de fato felizes e saudáveis dentro dessa estrutura, né? Então, de um modo mais sucinto aqui, a ideia hoje é falar de quais as formas, né, oportunidades que a gente encontra quanto líderes de gerar esse espaço mais empático, tornando de fato a liderança empática uma competência organizacional essencial e, de fato, tornando líderes com esse foco a fortalecer as equipes, a mitigar adoecimento e olhar para a equipe como com um olhar mais humano de fato, né? Então, a gente vai Você navegar quer um brincar? pouquinho dentro disso. Tem uma neném aqui com a gente. Pega, papai. Desculpa, gente. Imagina, aqui acontece o tempo todo, Leandro. Bom, antes da gente falar sobre liderança simpática, eu queria só fazer, acho que ontem a Ana Paula trouxe bastante de dados, né, dos indicadores e que principalmente trazem essa relevância para que a gente olhe para a estrutura de RH, para a estrutura organizacional, com peso nas métricas que de fato a gente consegue medir produtividade e perca de recurso, né, ali o prejuízo financeiro. Mas associado a isso, achei interessante compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que que gera essa desconexão com uma liderança empática, né? E aí eu pensei em dividir isso em 3 tempos, né? O primeiro é a incidência de afastamento por doença emocional, e que aqui a gente fala em 3 tópicos principais. O primeiro, né, que é um número que a gente não se orgulha e tem uma grande preocupação como líder e área, focado nesse recorde histórico que 2024 trouxe no Brasil, né, desse registro de mais de 440 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, doenças emocionais e comportamentais, né? E não bastasse ser um número ruim, muito ruim, 440 mil afastamentos, é o maior índice dos últimos 10 anos, né? Então, acho que esse é um primeiro tópico que traz já um alerta de como que a gente encaminha e começa a olhar para isso dentro do próprio negócio com um pouco mais de cuidado. Segundo tópico dentro de incidência de afastamento é o crescimento pós-pandemia, como a gente estava falando, né, do novo normal. É, acho que já existia uma análise de mercado e principalmente olhando para RH de uma leve tendência a que esses números aumentassem, porque de fato a pandemia trouxe esses prejuízos emocionais por uma série de motivos não só associados ao trabalho, mercado de trabalho como um todo, mas não existia uma expectativa tão ruim desse aumento significativo dos afastamentos por doenças emocionais comparado a cenários, né? Então, se a gente pega a relação de 2024, né, faz o depara para 2023, eu tenho, então, um acréscimo significativo e uma margem de 67% de afastamentos no Brasil por doenças emocionais comparado a esse período. E quando eu olho, né, quando eu faço associação ainda para um período um pouco maior, então se eu olho para o período ali de biênio, né, a partir de 2022 até 2024, que são os dados mais recentes e acurados, eu tenho um aumento de 134% associado a afastamentos por doenças emocionais, o que é muito, muito ruim em contexto corporativo, né? E por fim, as maiores e principais causas de afastamentos em 2024 são as 3, acho que talvez mais conhecidas por nós: transtornos de ansiedade, episódios depressivos e as reações a estresse grave, incluindo o burnout. E aproveitando o gancho do burnout, o meu tópico 2 ele fala um pouco sobre incidência de processo trabalhista, que está diretamente relacionado às ações trabalhistas por burnout. Então, fazendo aqui um recorte para análise, né? De 2020 a 2022, o Brasil registrou um pouco mais de 4 mil processos trabalhistas envolvendo a síndrome burnout. E que esse número representa o dobro observado no período de 2017 a 2019,
quando, né, a minha incidência de processos trabalhistas estava ali na casa de 2.000 ações no ano. E aí, quando eu esmiuço um pouco mais esse dado e trazendo um pouco mais de conexão para o hoje, né? Então, se eu pego do período de janeiro a abril de 2024 e 2025, eu tenho, em 2024, cerca de 4.500 novas ações trabalhistas por burnout dentro desse período, em 4 meses. E de janeiro a abril de 2025, eu tenho mais de 5.000 novas reclamações trabalhistas por burnout, né? O que já, por si só, traz, num período muito curto, né? Então, no primeiro período ali de 2025, nos primeiros 4 meses do ano, eu tenho um acréscimo de 14.000% de incidências trabalhistas por burnout, né? Se eu pego essa análise, né, para 2024 como um todo, 12 meses, o Brasil registrou incidência de processo trabalhista, abertura de novos processos, né? São mais de 16.000 processos no ano por burnout. Então, de novo, né, como RH, como líderes, existe uma grande preocupação de para que rumo isso caminha, né? Qual é de fato o lugar aonde a gente vai chegar se não tomarmos ações preventivas e urgentes olhando para esse contexto corporativo. E por fim, ainda relacionado ao custo de desconexão, eu tenho responsabilidade de suporte na empresa, né? Ontem a Ana falou bastante sobre NR1, né? Então, a gente vem agora com um desdobramento, observando todo esse contexto corporativo e cenário no Brasil envolvendo doenças emocionais, afastamentos e incidências de abertura de processo contra empresas, com uma adaptação na legislação para cobrir de fato as empresas no que tange gestão de riscos psicossociais e a identificação deles, né? Então, isso em 2025 passou a vigorar. A gente ainda tem um tempo quanto empresa para adequação, mas é urgente, né? Então, os dados começam por si só trazer com força de lei de que as empresas comecem a mapear, a ter muito claro isso, né, de quais são os riscos e como eu faço a gestão desses riscos, para que haja uma queda ali relacionada diretamente à saúde das pessoas, né, que envolve esses afastamentos e a redução de passivo trabalhista. O segundo tópico em responsabilidade e suporte nas empresas, ele está diretamente ligado, então, a riscos psicossociais, né? Quando a gente olha para riscos psicossociais, existem alguns e diversos estudos sobre o aumento dos afastamentos diretamente ligados a fatores do ambiente de trabalho, que podem ser uma infinidade de motivos, né? Podem ser uma infinidade de fatores que geram esse processo de afastamento, né? E de adoecimento. Existem alguns deles aqui que a gente consegue listar e que, de modo geral, acabam acometendo diversas empresas, né? Então, sobrecarga de trabalho, metas excessivas, assédio moral, falta de suporte, uma gestão tóxica, colega de trabalho que não compreende o papel dele, o peso da relevância ali de trabalho em equipe, cooperação, competitividade global. Então, tem uma série de fatores que contribuem para o adoecimento e, consequentemente, afastamento dessas pessoas das operações. E que, de novo, entra no tema de ontem, né? O quanto isso impacta financeiramente a empresa. E não só a empresa, né? A estrutura como um todo. E, por fim, para fechar a responsabilidade de suporte na empresa, ainda com todos esses dados, né, ainda que com todas as trocas que o mercado vem proporcionando sobre a temática saúde mental e bem-estar, existe um grande estigma, né, para grandes empresas de diversos segmentos sobre o investimento em benefícios que tragam de fato para esse colaborador a sensação de cuidado e de um espaço ali seguro para que ele consiga compartilhar as suas questões profissionais ali do dia a dia, sem retaliações, sem dificuldade para promoções e ou, consequentemente, demissões por questões psicológicas, né? Então,
quebrar o estigma, trabalhar o estigma dentro das empresas, talvez como pessoas de RH e líderes preocupados, o assunto já esteja um pouco mais e melhor absorvido dentro da gente, mas lidar com outras lideranças que não enxergam saúde mental como uma questão importante hoje, e que impacta diretamente rentabilidade, lucratividade e resultados, pode ser um processo mais moroso para que a gente chegue até um nível de liderança empática, de fato, dentro das empresas. E aí, falando um pouquinho mais, transportando isso para uma tese central, né, eu chego à conclusão de que o mercado brasileiro ele enfrenta esse aumento dramático e problemático de adoecimento mental, mas que não é de hoje, né? Então, antigamente a gente já tinha, numa escala talvez muito, talvez não, com toda certeza, muito menor do que hoje, e agora, evidenciado com todos os temas que vêm sendo discutidos sobre saúde mental, ele explode, né, e passa a ser, de fato, um desafio de liderança, de RHs, de lideranças mais sêniores sobre como que eu reverto isso dentro da minha empresa e como que eu cuido ao mesmo tempo de pessoas e resultados, sem que eu afete a companhia como um todo, a empresa como um todo, né? Então, além de NR1, a gente vai falar aqui de outras medidas que podem gerar essa sensação de cuidado e acho que cuidado genuíno com pessoas, né? Mas antes de falar de liderança empática, de fato, eu queria fazer uma reflexão e troca com vocês sobre o que é empatia. É, é, acho que todos aqui já trabalhamos em contextos diferentes, né, empresariais, e lidamos com pessoas totalmente diferentes de nós, ao longo da nossa jornada, no nosso dia a dia, seja cliente, cliente interno, colaboradores. Nós lidamos com esses desafios de cuidado e entendimento sobre quem são essas pessoas e de que forma a gente consegue se aproximar ou criar conexão com elas, né? E é facilmente confundido o processo de empatia, o sentimento de fato, com uma série de outros sentimentos e práticas, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui é desmistificar o que é empatia de fato, né? Empatia não é simpatia. Eu não preciso sentir por alguém sobre aquele tema específico, né? Então, eu não sinto na pele a dor do outro na mesma intensidade que ele, e eu não preciso me submeter a essa necessidade de me conectar com a experiência real do outro para ser empático. E acho que sempre bom lembrar, empatia não é terapia, né? Eu não preciso resolver o problema da outra pessoa. Eu preciso essencialmente desenvolver a minha capacidade de me colocar no lugar da outra pessoa, de entender e compartilhar os sentimentos e perspectivas dela e responder de forma compassiva, né? Como que eu desenvolvo essa habilidade empática dentro do meu dia a dia? Porque definir empatia dentro de liderança nada mais é do que agrupar mais uma habilidade à tua mochilinha ali de inteligência emocional. Então, um bom líder, ele precisa ter necessariamente essa estrutura de inteligência emocional blindada e observar todos os campos que tangem inteligência emocional para que ele consiga vivenciar no dia a dia a empatia de fato, né? E aqui eu faço um- um- uma pausa para fazer a análise, né, de empatia, dos tipos de empatia que envolvem inteligência emocional, né? Então aqui eu falo um pouquinho sobre empatia cognitiva, a gente vai falar sobre empatia emocional e empatia compassiva, né? A empatia cognitiva, ela é uma habilidade de compreensão do ponto de vista e o pensamento da outra pessoa sem a necessidade de sentir o que ela sente de fato, né? Então, quando eu olho para a empatia cognitiva, eu queria muito que vocês imaginassem que um colega de trabalho está muito estressado, irritado porque ele recebeu uma demanda hoje e o prazo de entrega dele é muito apertada, né? Nessa situação, eu queria um voluntário aqui. É, o que que vocês acham que está diretamente atrelado à empatia cognitiva? Como que eu poderia acolher
o ponto de vista, o pensamento dessa pessoa numa situação como essa. Recebeu a demanda hoje, prazo extremamente apertado para entrega, e a pessoa começou a ter ali uma crise de ansiedade, uma crise ansiosa para garantir a entrega. De que forma eu uso a empatia cognitiva para acolhimento dessa pessoa? Eu perguntaria o que poderia estar auxiliando ela e tentar entender qual seria o prazo que seria viável para ela fazer essa entrega, né? Falando, olha, estou aqui para te auxiliar, né? Se você vê que não vai conseguir entregar, como que a gente pode fazer da melhor forma possível para que consiga entregar dentro do prazo? Mas perguntando para ela o tempo que ela acredita ser viável, ou a ferramenta que ela precisa ali, ou o suporte que ela necessita para conseguir fazer essa entrega. Acredito que Perfeito, Leandro. faria mais. Muito bom. Alguém mais? Bom, acho Oi, que. Oi, tô ouvindo. bem, eu vou falar que aqui a gente é contabilidade, então a gente trabalha com muito prazo, né? Uhum, É lógico que a gente já sabe das datas e consegue se programar. Então, quando vem essas demandas é mais difícil de acontecer, mas acontece às vezes de algum cliente e alguma demanda acontecer. E o que eu acho que resolveria é sempre colocar à disposição, que eu acho que hoje tem muito desse negócio de cada um por si, né? Então, às vezes se você vê que não vai dar conta, fala que a gente vai ajudar, né? uhum. Perfeito, Raquel. Eu acho que é exatamente esse o caminho, tá? Então, quando a gente pensa em empatia cognitiva, o meu passo é, ao invés de se ofender ou criar uma situação ainda maior com a irritação daquele profissional, sobre o prazo apertado, sobre qualquer dificuldade que envolva a entrega dele, é entender de que forma, de fato, eu consigo te ajudar com isso. Né? Negociação de prazo, a gente entende qual é o que é de mais urgente dentro dessa demanda para trabalhar nisso e entregar e alinhar uma nova data, né, um novo deadline para entrega do restante da demanda, ou eu só faço a gestão de fato do sentimento da pessoa ali. Porque às vezes a gente, num cenário de pressão, cria um estigma muito maior, um peso muito maior do que deveria ser, e no final dá tudo certo, né? Então, existem diversas maneiras de acolher de forma cognitiva, né, usando a empatia cognitiva nesse caso. Agora, falando sobre empatia emocional, né? Empatia emocional é essa capacidade de sentir a mesma emoção de outra pessoa ou sentir algo em resposta a elas. Colocando aqui mais uma situação para vocês, né? Então, imagine que uma colega de trabalho te ligue chorando muito porque ela terminou o relacionamento de longo prazo dela. Bom, naquele dia ela tinha entregas importantes também a fazer, mas as condições emocionais dela ali indicam que ela não vai conseguir retomar as atividades. De que forma vocês sentem, como líder, que essa situação poderia ser mediada? Oi, gente, tudo bem? Oi, Bia, tô bem, você? Bem também. Então, acho que quando fala de empatia emocional, é essa questão, por exemplo, do relacionamento mais as entregas, né? Então, você ter a capacidade de entender de que aquilo é muito importante para o outro, né? Então, ter algum tipo de conexão, mesmo que talvez para você aquilo às vezes não tenha a mesma importância, né? Porque o relacionamento, às vezes, para a pessoa é essencial, mas o outro não consegue ter, né, aquela clareza desses sentimentos e o quanto isso realmente afeta aquele outro. Uhum, E a gente sente algo em resposta dela, dessa sensação, e não necessariamente é o mesmo sentimento que o outro, né? Às vezes, como você fala, poxa, mas bem hoje, ou ai, uhum, não é para tanto, né? Só que eu acho que a gestão do momento é poder trazer a pessoa para esse lugar onde ela está, né? Então, se for exatamente. possível ajustar algum prazo, sempre é importante. Se não for possível, trazer para a pessoa possibilidades, né, de outras metodologias para ela conseguir se acalmar, respirar, pedir para a pessoa tomar, se for uma coisa ali presencial, né, tomar aquele café, sair da pessoa com a pessoa do ambiente. Se for de forma remota, isso às vezes acaba sendo um pouquinho mais difícil, mas existe o café online também, né, Uhum, tirar aqueles 5 minutinhos para atenção para a pessoa, para você conseguir trazer ela ali de volta
volta para aquele ambiente, porque ela tem entregas, né? E às vezes essa sensação ou ação de, por exemplo, vou largar tudo que eu estou fazendo aqui por causa desses sentimentos, pode gerar muitos estresses e consequências maiores, né? Só que a pessoa está tão envolvida no sentimento que ela não consegue Não perceber se dá aquilo, conta, né? exatamente. Então é trazer, né? Acolher, tirar aqueles 10 minutinhos para a pessoa, mas tentar direcionar ela, obviamente, de uma forma adequada, né? De trazer ali para aquele ambiente de trabalho, porque independente dos eventos que aconteçam na nossa vida, nós continuamos sendo adultos, tendo as nossas responsabilidades, então a gente precisa tentar fazer o casamento com esses eventos, né? É isso. Empatia emocional é, de fato, tirar um momento ali para tirar o crachá e usar de forma mais emocional para a acolhida da situação da pessoa, né? Então, às vezes rola até afinidade sobre a situação vivida, e em outros momentos não vai rolar, mas é entender o nível de comprometimento emocional que o colaborador se encontra, e pesar até, né? Olha, será que dá para administrar e ir envolvendo para que ele volte aos pouquinhos às atividades, negocie o prazo de outras que não são tão importantes, faça um pequeno combinado aqui dele de, olha, me entrega isso daqui e tira o restante do seu dia, resolva suas questões. Então, é sempre balancear, né? Empatia emocional é, de fato, usar a emoção ali para intermediar a situação. E, por fim, empatia compassiva, né, que é uma combinação das duas coisas, né? Então, como que eu consigo, às vezes, há líderes, há profissionais de RH que conseguem balancear as duas coisas ali. Então, como que eu consigo ser a razão e a emoção dentro de uma mesma situação, sem deixar com que o meu processo produtivo seja entregue, mas também acolhendo e dando o espaço necessário que o meu empregado precisa para se recuperar, para voltar com o mesmo engajamento e contribuição que ele vinha dando, né? Então, é fazer a combinação das duas coisas, da compreensão e do sentimento, de alguma forma, para ajudá-lo, apoiá-lo e trazê-lo de novo para a realidade. E aí, quando a gente fala, então, de liderança empática, eu dividiria isso, então, em algumas caixinhas importantes para essa liderança, né? Então, liderança empática, ela é sustentada por um conjunto de ações baseadas na capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos sobre a equipe, né? Então, liderança empática é a prática de liderar com o coração e com a mente. O primeiro pilar que eu colocaria aqui como importante para gerar essa liderança empática é a escuta ativa sem julgamentos, né? Então, é uma escuta que gera comunicação autêntica. Um bom líder, ele ouve mais do que ele fala, e a escuta geralmente reverte isso a uma comunicação genuína e assertiva, né? Então, escute o que de fato compreende o cenário, a problemática, a questão que o empregado está trazendo ali, compartilhando, para saber como guiá-lo, para saber como direcionar e tomar uma decisão assertiva, né? Então, como que eu crio essa escuta ativa e sem julgamentos? Eu posso criar um espaço para que as pessoas falem sobre o que as impedem de ter alta performance, né? É pressão excessiva, é um assédio, é insegurança, prazos apertados, a ferramenta que está fora do ar, qualquer questão pessoal. Então, eu gero um espaço de confiança entre eu como líder, minha equipe, para que as pessoas me acessem, e isso vocês podem adaptar da melhor forma possível. Eu sugeriria no individual que os seus liderados tenham essa acessibilidade, se sintam confortáveis de procurar num espaço seguro, te procurar como líder num espaço seguro, para falar sobre o que impacta diretamente a performance e meta. Segundo pilar importante é o reconhecimento e a validação, né? Então, no dia a dia, é muito comum de que a gente se deixe engolir pela rotina, pelo volume de trabalho, pelas ações ali frequentes e as entregas que a gente precisa fazer, e não reconheça os pequenos avanços ali da equipe. E existem pessoas que são movidas a isso, né? Então, esse é um grande problema. O quanto talvez uma liderança que não perceba a necessidade da equipe de afirmação,
desse cuidado de acolhimento de fato, para que a motivação continue sendo ali um pilar de sustentação para essa liderança empática, né? Então, eu reconheço o esforço e as dificuldades da minha equipe e eu celebro as vitórias e também ofereço apoio nas derrotas, né? Como que eu faço isso? Em vez de minimizar o problema, vai passar, tá todo mundo ocupado, todo mundo com uma carga de trabalho exaustiva, né? Usar desculpas ou frases clichês de que eu valide as emoções dele e reforce ali as pequenas conquistas, as grandes conquistas e o esforço para reduzir essas dificuldades do dia a dia, né? Então, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Parabéns pelo feedback positivo que você recebeu. Parabéns pelo material que você desenvolveu. Então, essas pequenas celebrações e reconhecimentos parecem que são bobas, né? E às vezes a gente não dá tanta importância como líder para o dia a dia, mas, de novo, há pessoas que são movidas a isso para manutenção de motivação. E, por fim, a flexibilidade e a gestão de conflitos, né? Entender como líder e usar, né, praticar dessa fatia, dessa parcela de empatia emocional, né, e entender que a vida pessoal, na maioria das vezes, acaba afetando sim o desempenho profissional, né? Então, buscar atuar como mediador, encontrando uma solução para o problema, pode funcionar em algum dos casos, né? Então, a pessoa vem enfrentando crises ansiosas frequentes, por que não aconselhar que ele acione o convênio e busque uma terapia, né? De que ele acesse o benefício que a empresa investiu ali de suporte emocional e faça um 0800, mande um WhatsApp, tenha ali um terapeuta que pode ouvir por 15 minutos e dar uma aliviada naquela carga, né? Ou resolver, de fato, qualquer problema que acabe concentrando grande parte do desempenho e da motivação desse profissional, seja ele um problema financeiro, um problema jurídico, um problema no relacionamento, enfim, né? Somos seres humanos e a gente precisa lidar, infelizmente, com essa divisão das nossas versões no dia a dia. Então, como líder, o meu terceiro conselho aqui como pilar é de entender que, de fato, as questões pessoais acabam afetando, sim, o desempenho profissional, né? E de que forma que a gente pode flexibilizar isso e fazer a gestão desse conflito? Perguntando, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Como eu ajudo a manter o foco? Vamos revisar as prioridades? O que é mais urgente no teu dia? Então, entender ali como que você reorganiza as ideias e talvez consiga tirar a pessoa desse cenário mais tenso ali, envolvendo toda a questão pessoal. E aí, seguindo um pouquinho, né, para essas ações concretas de autotransformação como um líder empático, eu seguiria em 3 passos aqui para conselhos também dessa liderança, né? Então, o primeiro deles é o check-in silencioso, a autoavaliação contínua. Há uma grande inclinação de que, como líder, você se prenda mais à estrutura de entrega da sua equipe como um todo, né, das suas metas e da cobrança que, como líder, eventualmente você recebe, e acaba esquecendo também de fazer a sua autoanálise, né? Então, o meu primeiro conselho para esse check-in silencioso é parar e pensar, né? Antes de qualquer reunião, conversa, avaliação, feedback, one-to-one, é perguntar a si mesmo, né? Qual é o estado emocional da minha equipe hoje? O que o João ou a Maria pode estar sentindo nesse momento? Isso quando envolve situações mais delicadas que chegam até a empresa ou até você como líder, né? E observar, por exemplo, aquele profissional que vinha sempre empenhando muito bem e ele começa a dar uma caída na performance dele, né? O que será que pode estar acontecendo? Então, sempre refletir antes de qualquer reunião de feedback one-to-one ou interações ali para falar sobre performance, sobre como a equipe se encontra emocionalmente. Fazer essa análise de projeção, né? Evitar pensar, eu aguento essa pressão, eles também devem aguentar, né? Essa é uma meta minha, essa também tem que ser uma meta deles.
existe uma diferenciação de peso e responsabilidade de posições hierárquicas mesmo, que como líder, e um bom líder precisa criar esse filtro sobre a pancada, a cobrança e a rotina ali para a equipe, né? Então, evitar esse erro da projeção de que se eu como líder recebo isso como demanda, a minha equipe precisa suportar no mesmo nível que eu como líder. Isso porque já se entende que o líder existe dentro da trajetória dele alguns passos mais maduros sobre liderança que de fato devem concentrar um pouco melhor, lidar um pouco melhor com os sentimentos, com as frustrações, com as questões ali do dia a dia. Tá? Segundo passo dentro dessas ações é a prática de perguntas mais humanizadas, né? Então, substitua o projeto está pronto por como você está se sentindo em relação ao prazo, o que pode te impedir de entregar dentro do prazo ou com qualidade. Essas perguntas elas têm o mesmo sentido, mas podem trazer um pouco mais de sensação de empatia dentro da dinâmica diária. E ainda dentro desse pilar, né, dessas ações concretas mais humanizadas, transformar o one-to-one em uma zona livre de julgamentos, né? Então, além de ter ali toda a tua sequência de to-dos, né, a sua listinha de tarefas, que a gente vai falar um pouco sobre a entrega de cada um, reserva alguns minutinhos para falar sobre como essa pessoa está, sobre os filhos dela, sobre uma conquista, sobre eventos ali da vida dela que podem trazer essa sensação de conforto e acolhida. E se tiver espaço e houver troca anterior, também falar um pouco de saúde mental, de pressão, da vida como um todo. E, por fim, a terceira ação concreta que eu sugeriria é a gestão de carga relacionada ao exemplo da NR1, né? Então, a empatia se traduz em gerenciamento de risco psicossocial, como ações, eu deveria, como líder, analisar a carga de trabalho de uma forma coletiva. Então, não é justo que o Joãozinho dê 80 enquanto a Maria está dando 120, né? Como líder, eu preciso, no meu dia a dia, gerar essas análises de impacto da minha carga de trabalho e do meu nível de cobrança, porque há uma tendência também como líderes de que a gente acabe delegando um pouco mais para pessoas que frequentemente performam bem, entregam bem e lidam bem com o volume de trabalho, facilitando um pouco mais a vida daquele que não se empenha tanto em fazer, né? Então, como que eu organizo dentro de uma ação efetiva essa minha análise de carga de trabalho, né? Pensar que sobrecarga de trabalho é um dos fatores psicossociais que geram aqueles afastamentos, né? Então, é importantíssimo entender se a minha gestão não vem sobrecarregando a minha equipe ou indivíduos ali mais pontualmente. E um exemplo prático, né, dessa gestão de carga é a implementação, por exemplo, de uma eu tive uma prática anterior, né, como profissional, que é o stop meeting, né? Então, reuniões obrigatórias onde o líder fala ali durante a semana com a pessoa sobre amenidades, ou reserva na agenda dele 40 minutos, 30 minutos de descompressão para um café. Algumas outras ideias, né, que podem gerar essa gestão de carga de trabalho, né, que a tua área de comunicação interna ou o teu RH mande para todos os e-mails da empresa o bloqueio do horário de almoço, para que ninguém entenda que se não existe uma agenda fixa ali, eu posso ligar para a pessoa 12h30, 12h20 para tirar uma dúvida, né? Então, criar pequenas ações em que gerem essa sensação de que a minha jornada não é exclusiva para trabalho, e eu tenho sim direito a uma parada para um cafezinho, a ter o meu horário de almoço ali completo, a minha 1 hora para me dedicar ao meu presente, ao meu almoço, ouvir um podcast, assistir uma série. Então, pequenas ações que podem gerar essa sensação de gestão de carga. E, por fim, tornando a empatia um pilar de gestão de pessoas. Acho que aqui a gente vai falar um pouco mais sobre como que eu levo a empatia a um nível individual para uma organização, né? Então, existem alguns passos, aqui eu listei os 3 principais.
uma das práticas que tem funcionado muito no mercado, e principalmente para empresas que optaram por adicionar, incluir a uma estrutura de RH ali um subsistema de well-being, né, de bem-estar, de criar uma política de descompressão, né? Então, estabelecer uma regra, né, uma prática sobre não envie e-mails ou mensagens fora do horário de trabalho, se enviar, comece a mensagem com por favor, não leia ou espero que você não leia agora. Isso sinaliza respeito pelo tempo de descanso dos profissionais e pode, ali no detalhe, significar um grande avanço quanto empresa à importância do horário de trabalho. Existe uma infinidade de políticas de desconexão que a gente pode listar aqui, né? Mas pensar sempre, né? E como o nome diz, em políticas, né? Em ações que gerem esse sentimento de bem-estar de fato, né? Então, uma vez por mês, de que você tenha ali como política a participação de um fórum diferenciado ali como equipe, para que as pessoas compartilhem boas práticas, pode ser um exercício, terapia ou qualquer coisa do tipo. Então, pensar em políticas que funcionem para todos, gerando essa sensação do limite da jornada de trabalho, né? O segundo pilar aqui que eu listaria é a inclusão da saúde mental nos indicadores, né? Então, Ana falou bastante ontem sobre os principais indicadores de RH e como isso impacta financeiramente as empresas, mas aqui, como RHs e líderes, é sempre importante pensar em como eu monitoro os meus indicadores relacionados à saúde mental. Como que eu sei se de fato as minhas ações surtem efeito e se minha equipe está coberta em aspecto de saúde mental, né? Então, eu sugeriria, né, a saúde mental como o tratamento dela com a mesma seriedade que o faturamento. Então, pessoas que têm esse cuidado, essa aproximação ali da liderança e o cuidado mais empático, elas não geram o absenteísmo alto, o turnover elevado e todos os outros indicadores que oneram financeiramente a empresa, né? E como ação, eu incluiria questões de bem-estar ali, como pesquisa de clima, para entender se de fato a empresa tem alcançado o objetivo dela em termos de bem-estar, né? Uma outra possibilidade é oferecer treinamentos a gestores para a identificação de sinais de burnout, de sobrecarga de trabalho, de como que eu faço de fato uma análise de performance que seja justa e consigo dividir isso num dia a dia mais prático ali para minha equipe, oferecendo um caminho de suporte, plano de saúde, RH, psicoterapia, benefícios diversos que cuidem de pessoas. E, por fim, o feedback com o espelho, o efeito espelho, né? E aí de fato pensar como líder, né? Nessa esfera do feedback, em me reconhecer dentro do esforço ali, antes de apontar uma falha, né? Então, lá atrás, né, enquanto eu sentava na mesma cadeira que essa pessoa, como eu me sentia nessa situação? E aí a partir dessa análise, ter esse termômetro da cobrança dentro do desafio, do esforço de trabalho, de demandas urgentes, da pressão ali por entrega. Como que eu lido com todas essas questões antes de apontar uma eventual falha, atraso ou não entrega, tá? Então, aqui a gente usa um exemplo, né, eu sei que você está se esforçando muito, mas essa entrega não foi bem o resultado que nós esperávamos, ela está abaixo, né, do esperado, e eu preciso sentar contigo aqui para a gente desenvolver um plano de ação para que numa próxima, ou ainda para essa atividade, de que eu tenha um reflexo positivo para a tua entrega, né? Então, a partir daí, pensar como líder, de que forma eu gero essa influência como gestor, e eu presto, além de um feedback, talvez o apoio ali necessário para que a pessoa se coloque um pouquinho mais no centro e entenda onde estão as falhas e as oportunidades de melhoria. Bom,
E para fechar aqui essa nossa rodada, né, eu queria falar um pouquinho sobre o retorno do investimento de uma liderança empática, né? Então, acho que o primeiro passo para um líder empático é internalizar que a empatia não é um custo, ela é um investimento de alto retorno. Então, quando eu tenho uma equipe motivada, engajada, feliz e bem cuidada, eu consigo colher os resultados disso, né? Então, empatia não é um custo de jeito nenhum. Líderes empáticos criam equipes com maior engajamento, menor turnover e mais inovação. Então, pensar que pessoas que se sentem valorizadas, que se sentem vistas, que se sentem reconhecidas, na maioria das vezes, historicamente, né, tendem a dar mais em termos de performance e almejam um resultado positivo. Chamada para ação, né? O primeiro passo para o líder com empatia é o cuidado da própria saúde mental. Então, é pensar que enquanto eu suporto uma equipe, pessoas a se cuidarem e a ter todo esse processo que nós navegamos aqui de equilíbrio com a vida pessoal, com o trabalho e saúde mental, eu também preciso desse investimento, né? Então, o líder sempre tem um líder e a gente precisa também depositar ali um pouquinho dentro das nossas trocas com a liderança, de que forma o teu trabalho pode ser mais eficiente ou essa carga emocional pode ser compartilhada com o RH, com o líder ou com ações que sejam efetivas, tá? Foco no engajamento, pensar em como ser mais inspirador e mais estratégico. A empatia, ela gera esse valor a longo prazo de retenção e inovação e ela resolve crises, né? Então, pensar em como eu crio como líder ações ali que sejam pontuais e pensar além da minha entrega, pensar além das metas, além do resultado, de que forma eu cuido das pessoas e eu engajo as pessoas a darem o seu 1% a mais ali em cada entrega. E se há uma única lição a ser levada desse encontro, é que a liderança empática é a única forma sustentável de alcançar alta performance no mercado de trabalho pós-pandemia. Se a gente para pensar toda a carga que a pandemia trouxe, de afastamento do ambiente de trabalho, dos colegas de trabalho, de uma rotina já estabelecida há muito tempo, e viver com questões ali, com insegurança, o medo de ser mandado embora, e toda a problemática da doença em si, do vírus em si, né? O quanto as pessoas foram adoecendo com isso, pensar de que se hoje eu tenho uma retomada e oportunidade de ter pessoas bem cuidadas e ali melhores encaminhadas para situações que envolvam a saúde mental, com toda certeza eu consigo sustentar o meu pilar de liderança a partir disso. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Então, quando você fala ou você faz da empatia um pilar de gestão, validando o sofrimento, gerando ativamente a carga de trabalho e permitindo a desconexão, você constrói 3 ativos de alto valor para a tua empresa, né? O primeiro é a segurança psicológica. Meu ambiente de trabalho me proporciona segurança de arriscar, de propor, de inovar, de investir. E de me sentir encorajada a ir além, né? Então, gerar segurança psicológica é importantíssimo em aspecto de liderança e como equipe, como RH. Pensar em retenção de talentos. Quando eu cuido disso, eu melhoro ali a aderência e a satisfação das minhas pessoas e, consequentemente, eu diminuo meu turnover. E resiliência empresarial, né? E equipes saudáveis se adaptam melhor a qualquer crise futura. Então, se eu cuido da minha saúde mental, se eu cuido das minhas pessoas, qualquer cenário de crise que envolva a minha empresa, eu consigo fazer uma melhor distribuição de como eu entrego essa notícia, de como eu cascateio essa comunicação e ainda assim cuido ali de que as pessoas entendam que sempre existe uma solução ou um final do caminho para essas situações de crise. Então, de modo geral, aqui é sempre o foco, né, sobre liderança empática, é pensar no investimento em que uma boa liderança e uma liderança que de fato busca esse entendimento sobre o todo, né, o que vai além da meta e da performance,
contempla no processo de gestionar, né? Então, eu encerro aqui a minha fala sobre liderança empática, e eu abro agora para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, se vocês quiserem falar sobre algum dos pontos aqui que a gente trilhou, estou super aberta para essa discussão. Não, primeiramente parabenizar, Amanda, parabéns aí, né, pela palestra. Desculpa aquela hora, eu tinha entrado e voltado aí, o microfone não vi que estava desligado, ligado de novo, mas é muito importante, né, levar isso para as empresas, de ter essa empatia e sem perder a efetividade, né, do trabalho, né, como que o líder ou o dono da empresa, ele consegue adaptar isso e não perder ali a produtividade e engajar. E uma coisa que eu falo, né, é a comunicação, né? Às vezes ele chega lá brigando, porque eles têm os boletos da empresa ali para pagar, né? Só que a forma que ele vai estar agindo ali, geralmente vai estar afastando o time e não fazendo com que eles entreguem, né? E gera um ambiente todo tenso, né? Então, trazer esse lado da empatia, né? Que você falou da cognitiva, compreensiva, né? Emocional, Emocional. Então, assim, aprender e pôr em prática. Não vai ser uma vez, não é porque fizemos aqui, né? Participamos, é ir testando, colocando em prática, até chegar uma hora que isso daí vai ser automático, né? Então, e é muito importante aí a sua fala aí, para que a gente leve para mais empresários e também para a liderança. Parabéns aí, Ana. Obrigada, Leandro. E é isso. Acho que o começo do caminho ele nunca vai ser a resposta, né? E o quanto a gente investe de fato nessa liderança mais empática, que aos poucos vai trazendo esse retorno, né? Então, talvez herdar uma equipe que venha cheia de chagas, cheia de questões de uma liderança que tinha como perfil uma aquela equipe para trazê-los para a realidade de que existe um equilíbrio aqui entre metas e entregas e alta performance, porque é o que é esperado como empresa, mas como líder, eu te garanto também um espaço em que você consiga se abrir, falar sem julgamento, sem receio, sem medos, né? Então, é como que a gente cria pessoalidade, se aproxima da nossa equipe, gerando de fato essa troca mais empática, né? O caminho, ele nunca vai estar completo. A gente sempre vai lidar com situações que a gente nunca. Eu troco bastante com a Bia, então às vezes acontece algumas situações que você fala, meu Deus, eu nunca lidei com isso na vida, o que eu faço agora? Qual é o meu lado da empatia que eu vou tratar, né? Que eu vou lidar com o problema, eu endereço isso. Então, nunca vai ser algo escrito na pedra. A depender da situação, você vai ter que se reinventar para trazer um caminho. E eu acho que o mais importante é pensar em como não perder bons talentos por falta disso, por falta da empatia, né? Entender que a gente tem uma bagagem gigantesca de coisas e pratos rodando ao mesmo tempo além do trabalho, né? Como que eu faço para que essa motivação, a minha entrega não caia, eu não perca a pessoa por falta dessa sensibilidade, cuidado mais empático. Bom, se não temos mais dúvidas, eu vou voltar aqui para minha apresentação, só para a gente finalizar. Eu vou dar o palco para a Pri, para a gente falar um pouquinho, então, de serviços. Opa, foi demais. Pri, se você quiser falar. Bom, eu quero agradecer pela palestra, Amanda, foi muito enriquecedora. Eu conversava com a Bia agora à tarde sobre isso, né, Bia? Sobre o papel do RH na promoção da saúde mental nas organizações. E quando a gente fala de saúde mental, a gente associa muito ao trabalho da psicologia, do psicólogo, do profissional da área da saúde. E a sua apresentação trouxe essa amplitude de que todos nós somos agentes de saúde mental, e principalmente os líderes que estão ali no dia a dia, eles têm na mão uma ferramenta para motivar e crescer o time ou para desestruturar. Se eles não tiverem a bagagem de conduzir um time com esse olhar da saúde mental, da promoção do equilíbrio, da promoção do respeito, da qualidade de vida, muito provavelmente ele vai ser um agente adoecedor do time. Então, o que você trouxe de insights para a gente foi muito enriquecedor, eu agradeço. E a CLI, ela trabalha justamente dessa forma, né? Quando nós falamos de soluções personalizadas,
significa que a gente vai analisar cada situação de cada empresa e oferecer uma solução que atenda aquela dor imediata, né? Então, talvez a empresa não precise de um cuidado psicológico, mas ela precisa da capacitação de líderes que possam ter um olhar mais humano e mais empático para os seus times. Então, nós entramos com essa capacitação, com esse treinamento de lideranças, com workshops. Então, quando a gente fala em saúde mental e vocês que estão procurando esses serviços ou que estão pensando em como construir essa solução nas empresas de vocês, sempre olhem com essa visão global, né? Que não é só o atendimento psicológico, que é, claro, fundamental para trazer saúde mental, mas como os times estão preparados, como a liderança está preparada, qual é a cultura, qual é o buy-in da liderança, a liderança comprou a política de saúde mental, e busquem serviços que possam apoiá-los na construção dessa política de saúde mental efetiva dentro das organizações. Muito mais do que um discurso, as ações práticas é que trazem resultado efetivo. Então, quem tiver interesse em falar conosco, marcar uma conversa individualizada, Amanda, por favor, coloca o nosso QR Code. Priscila, nós temos dúvidas em como construir essa parceria, eu não sei nem o que eu preciso de fato. Busque nosso contato, a CLIA está no mercado há mais de 20 anos, atuando numa visão interdisciplinar, ou seja, é um olhar global do ser humano e um olhar global também da empresa para promover essa cultura de saúde mental. Então, eu agradeço, Amanda, agradeço a participação de todos. Amanhã nós temos uma palestra muito interessante também, falando de ambientes psicologicamente seguros, como criar, sustentar e proteger juridicamente a sua empresa. Então, para quem quer ali dicas com viés jurídicos de proteção e dicas técnicas, teremos a nossa psicóloga Beatriz também, que estará conosco palestrando. Então, convido vocês que estão aqui hoje também a presenciar e participar da nossa rodada de amanhã. Eu agradeço a participação de todos.